Oi, gente, tudo bom? Vocês estão lembrando de mim? Lembra do que a gente estava falando? A gente ficou dois vídeos falando a respeito das experiências pessoais que eu tive dentro do espiritismo, que eu basicamente estive envolvido por quase 30 anos. E foi assim uma experiência bastante rica, mas assim, não foi nenhum mar de rosas. Por um lado, não foi um mar de rosas, mas também tem uma coisa, né? Tenho consciência plena de que foi muito, mas muito melhor do que qualquer outra experiência de fiéis de outras denominações religiosas. Isso você pode ficar tranquilo que, assim, eu duvido que históricos de muitos outros grupos tenham sido tão light quanto o meu. Eu acho que até mesmo dentro do próprio movimento espírita, eu corro o risco de não ser a pessoa que teve o histórico mais complicado, viu? Até foi bem light, mesmo assim eu saí fora. E eu saí fora porque já tinha dado. Foram anos e anos de eu ter tido evoluções, né, desenvolvendo o meu entendimento a respeito de uma série de coisas que, na verdade, foi me fazendo sair do movimento, porque o movimento já não me atendia ou não era compatível com o meu estágio de desenvolvimento em um determinado ponto. Então, o meu caminhar, olha lá, Frajola de novo, né? Então, o meu caminhar, ele começou a não estar muito dentro daquilo que se espera dentro do movimento espírita. Eu já tinha traçado muitos caminhos ali, né? Tinha feito muita coisa. E assim, conforme eu estava dizendo e tinha parado, né, o vídeo anterior, o Espiritismo, Allan Kardec, ele foi um cara que era um cara acadêmico da sua época, de formação positivista, que é de uma linha que hoje em dia não é mais, não está mais em uso dentro do meio acadêmico, que é justamente a linha da linha do Pestalozzi. Essa linha do Pestalozzi, ela é positivista, né? Eu espero que vocês saibam exatamente mais ou menos como é que é o pensamento positivista, né? Ele entende a evolução humana e ele defende a evolução, mas de uma maneira linear. A evolução humana, seja de quem for, de qual povo for, de qual raça for, de qual época for, é uma evolução que ela segue sempre o mesmo caminho, segundo o pensamento positivista. Todo mundo segue o mesmo caminho. Então você chega da sua civilização primitiva para uma semi-primitiva, e aí você vai ter uma civilização desenvolvida e, logicamente, obviamente, a civilização evoluída é o modelo europeu de civilização, né? Ela é o top do top. Então, todos um dia terão um modelo de desenvolvimento exatamente igual à civilização que se conhece na Europa, tá bom? Então, aí você já entende que existe uma escala, né, evolutiva, e quem está no topo da escala são os brancos, são os, enfim, os que mandam, os que sempre mandaram, né, dentro do sistema. E eles que são os caras que mandam, os caras que tem tudo, e todos os outros são inferiores. E como inferiores, você tem que se sujeitar a determinadas questões, porque também existe um outro ponto, que é o da organicidade, que é um modo de pensar um pouco diferente do que se tem hoje em dia quando você fala orgânico, né? O orgânico hoje em dia é aquela coisa que é espontânea. A organicidade, o orgânico no positivismo, tem a ver com organismo, sabe? Igual você tem um organismo, você tem, por exemplo, o sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema nervoso, e aí você tem no seu organismo os seus sistemas, e cada sistema tem órgãos, e esses órgãos ele tem funções específicas, que eles funcionando concomitantemente fazem com que o teu organismo, enfim, seja saudável, ele funcione plenamente. Então, cada elemento da sociedade e entre as sociedades tem funções como os órgãos. Então, isso também justificaria você ter líderes e você ter subalternos, porque cada um tem um papel a cumprir. O subalterno sempre vai ser o subalterno, ele nunca vai ser o chefe. E o chefe sempre vai ser chefe. E aí, dentro da ideia do Pestalozzi, ela absorve tudo isso, mas ela tem uma ideia de que você tem um inatismo, né? Você tem tendências inatas. A sua tendência a ser chefe, ou a ser empregado, ou a ser patrão, a ser, né, subalterno, enfim,
são tendências já pré-estabelecidas. Você já tem isso, você já nasce com aquilo. E lógico que essa é uma das vertentes assim mais absurdas hoje em dia de você aceitar que de repente você nasceu para ser escravo, você não nasceu para ser chefe, você nasceu para ser rei, você nasceu, né, agora você começa a entender algumas coisas, né? Porque você nasceu para ser o patrão, então você vai ser o patrão. Você nasceu para ser o patrão. E se um dia você perder tudo, está errado porque você nasceu para ser o patrão. E se você nasceu para ser o capacho, aquele que está abaixo de tudo, e um dia você, de repente, prosperar, alguma coisa antinatural está acontecendo. Porque, na verdade, o seu destino não é aquele. E aí já começa que essa própria forma de se pensar, né, os papéis das pessoas na sociedade já são contrários à própria ideia liberal, porque o liberalismo ele se sustenta muito na ideia do self-made man, né? O cara que se fez a si mesmo, o cara que basta você se esforçar que você vai evoluir, sabe? Essa ideia do cara que se fez e que basta você se esforçar que você fica rico, é aquilo que a gente já viu, né, e que a gente vê todo santo dia, né? Sabe, a lógica da meritocracia e tudo isso, né, justifica o porquê, de repente, o capitalismo é um sistema perfeito. Isso tudo justifica o porquê, teoricamente, o capitalismo seria um sistema perfeito. Então, por quê? As pessoas que se esforçam, elas conseguem. E a pessoa que não consegue é porque não se esforçou direito. Eu acho que vocês já, não deve ser novidade de vocês entender um pouco como é que funciona essa ideia de meritocracia, né? E, assim, eu gostaria de que vocês notassem, por exemplo, de que ela é muito presente nas religiões, por exemplo, ditas neopentecostais, em que você é só um pouquinho diferente, né? Que, na verdade, se você aceitar, né, o Deus verdadeiro, né, o Salvador verdadeiro, e você se submeter, né, enfim, àquela religião, você vai ser abençoado com a prosperidade. E se de repente você não prosperar, você não ficar rico, que você não tem fé suficiente. Então a meritocracia ela está sendo ali utilizada, né? Está sendo ali manipulada, distorcida para ser, enfim, um instrumento para justificar, por exemplo, porque de repente o milagre não acontece com você, porque tem gente que acontece milagre, mas para você não acontece milagre, né? E você não é abençoado. Mas basta você ter fé. Continua, aprende a ter fé, desenvolve essa sua fé, que uma hora você chegar lá. Só que você não adianta. Tem muitas coisas aí nesse ínterim, né, que não estão sendo ditas para você. E assim, só voltando agora para a questão do espiritismo, o espiritismo ele tem toda essa questão, né, positivista. Então, o que acontece é que toda a interpretação do espiritismo ele está alinhado ao pensamento positivista. Existem informações, seja revelações ou não, né? Aliás, na verdade, não tem como não ser revelação, né? Assim, a fonte de conhecimento dentro do espiritismo é a mesma de qualquer outra religião. Basicamente, são revelações. E aí, muitos parênteses, né? Que a parte de experimentação, que existe também, ela tem mais a ver com os fenômenos mediúnicos, aqueles fenômenos que puderam ser pesquisados, que com o passar dos anos foi diminuindo cada vez mais, foi se restringindo cada vez mais. Né? Mas houve toda uma sistematização, né? Que a sistematização que está dentro da doutrina espírita, o livro dos espíritos e tudo mais, ela teve todo um desenvolvimento, sabe, todas as coisas, que ela é estritamente positivista. A ideia da evolução dos espíritos, tem uma ideia de 3 reinos, né? O reino mineral, vegetal, animal, e aí tem o reino hominal, que seria numa escala evolutiva que o espírito iria, sabe, tudo isso assim. Se você pega a biologia, ela já não utiliza essa nomenclatura de reinos, esse conceito de reino, vegetal, mineral, animal, já faz muito tempo, sabe? Se complexificou muito mais a explicação da evolução das espécies do que essa forma de se explicar em reinos. Então, sabe, até não faz muito sentido, né? De repente, o mineral tem vida, né? Então fica tudo muito estranho e tudo é muito dentro de uma visão que
não é muito científica, né? É muito em cima de ideias ou conceitos espiritualistas, né? Até mesmo de outras vertentes espiritualistas, né? Orientais, muitas vezes. Então, assim, a questão é que a base do espiritismo, ela encontrou guarida em outras áreas que não as ciências humanas. Aliás, nem mesmo as ciências da natureza conseguem explicar ou conseguem dar guarida suficiente para o espiritismo. Só que, assim, dentro do movimento espírita, os espíritas não admitem essa realidade, né? Até hoje eles falam que a proposta do espiritismo é assim que a ciência comprovar que uma ideia, um princípio espírita está errado, o espiritismo automaticamente irá adotar esse novo modo de pensar. E diz ainda que até hoje nada foi comprovado como mentira. E isso é mentira, porque o próprio pensamento, que é a base do espiritismo, que é o positivismo, o próprio positivismo baseado na inatividade, né, que aquilo é inato de você, ele já caiu por terra há muito tempo. E o positivismo, de uma forma geral, só não cai, que eu já falei isso para vocês, porque ele serve muito aos interesses econômicos, políticos, sociais da camada dominante. E porque, enfim, se vocês já lembrarem que eu acabei de falar de alguns princípios, você pode ver que aquela ideia de superior, de inferior, de papéis que são naturais das pessoas, enfim, desempenharem, isso é muito interessante para uma camada que, de repente, coloca todas as outras aos seus pés. E todo mundo tem que servi-la, né? Não existe igualdade. E a igualdade, ela é relativa, né? É uma igualdade dentro da aceitação de que somos desiguais. Tem gente que nasceu para mandar e tem gente que nasceu para obedecer. E dentro, na verdade, quem manda é igual a outro que manda. E quem obedece é igual a outro que obedece. Mas um que manda não é igual a outro que obedece, né? Porque existe hierarquia, existe, né, uma pirâmide social, né? E assim por diante. Então, aí a gente vê que tem algumas questões assim que são bem complicadas dentro do espiritismo. Embora eu deva admitir que, para mim, durante muitos anos, me respondeu muitas dúvidas pessoais, principalmente com essa questão que eu coloquei no primeiro vídeo, falando que eu tinha questões pessoais mesmo, de entender o que aconteceu comigo, sabe? Por que eu sofria as coisas que eu sofria, por que eu passava pelas privações que eu passava. E eram respostas que remontavam outras encarnações. Até eu tive, né, enfim, fenômenos que me fez me lembrando, seja em sonho ou não, também, porque nem tudo foi sonho, né? Foram, sabe, alguns lampejos, assim, como se fosse lembrança, mas, sabe, que me acontecia, assim, né, me mostrando, tipo, ó, tá vendo? Lá atrás houve alguma coisa que pode ser guiado ou pode não ser guiado, pode ser espontâneo, pode não ser espontâneo. Não tem como você precisar esse tipo de coisa. A única coisa que dá para você precisar é o peso que essas experiências tiveram na minha pessoa, o quanto isso me ajudou a eu colocar as ideias em ordem, mesmo levando em consideração que algumas vezes, algumas dessas revelações, né, mais atrapalharam minha vida do que colocaram em ordem. Demoraram anos, algumas dessas coisas, desses lampejos assim que aconteceram, né, essas experiências, de repente de eu me aceitar, de eu trabalhar bem comigo e não me achar culpado, né, porque o grande barato dessas doutrinas espiritualistas é inverter os papéis, né? Você de repente é vítima de alguma coisa, o efeito efetivo que muitas vezes esses tratamentos fazem é fazer com que você se entenda como você ser o culpado e não você ser a vítima, né? Por milhares e milhares de motivos, milhares e milhares de caminhos, né? Então, o que acontece assim, é que existem contradições dentro do próprio movimento do espiritismo, né? Dentro do próprio meio. Uma das maiores contradições é que no próprio entendimento do espiritismo existe, por exemplo, um elemento que durante algum tempo, principalmente nos últimos 10 a 15 anos, até acho que 20 anos atrás, talvez não, mas uns 15 anos, estava muito em voga, né, que era a ideia da transição planetária, que é baseado, na verdade, assim, eu não vou ficar falando muito de transição planetária, mas vou tentar passar para vocês pelo menos a referência dentro do que é a codificação de Allan Kardec, né, o que seria a transição planetária.
seria uma evolução em que o planeta Terra e sua humanidade, tudo que está junto, estaria prestes a acontecer desde a época lá do Allan Kardec, paulatinamente acontecendo, se desenvolvendo ao longo de décadas e séculos, em que nós estamos agora chegando num outro estágio de desenvolvimento planetário, o que historicamente nós estaríamos numa espécie de um estágio de desenvolvimento que é o que eles chamam de planeta de expiações e provas. E nós estaríamos, aos poucos, passando para um modelo de planeta, de humanidade, que seria de regeneração. E qual que é a diferença? A diferença é que esses nomes, na verdade, eles explicam a maneira como os espíritos que encarnam nesse planeta se desenvolvem, como eles evoluem. E num planeta de expiações e provas, o principal modelo de desenvolvimento dos espíritos que estão lá encarnados é por expiações e provas. Você fez coisa errada, você vai pagar. Ah, mas você já pagou tudo de errado que você fez, ainda você vai pagar ainda mais um pouco. Você vai sofrer, que é para provar, para ver se de repente você fica sendo um cara chaptura, legalzão aí, bonzinho, entendeu? E aí o modelo de regeneração seria um modelo em que os espíritos encarnados, eles iriam se desenvolver se eles aceitarem se regenerar. Ou seja, para de fazer merda, começa a fazer tudo certo. Entendeu? Você já fez coisa errada? Beleza, você já fez coisa errada, para, se arrepende e agora faz tudo certo. Conserta as cagadas que você fez. E assim você vai evoluir. Ah, você tem dívida pra cacete, você tem outras encarnações e tudo não sei o quê. Então você não precisa mais sofrer para você evoluir. Basta você parar de fazer merda e começa a fazer tudo certo. Começa a viver bem, começa a fazer o bem para os outros, começa a pensar no coletivo. E vamos concordar que uma ideia como essa vem muito a calhar com modelos de sociedade, de economia, que não são dentro, não são alinhados nem mesmo com o capitalismo moderno, muito menos com o capitalismo tardio, que é sempre são modelos, são alinhados com distopias. Então a gente precisa entender que esse é um modelo de planeta, de desenvolvimento, que não é interessante de você ficar lembrando. Então, aos 15 anos atrás, era legal, era interessante, de repente, você falar para as pessoas, o planeta está mudando. Só que hoje, que teve essa onda de conservadorismo, simplesmente, no meio do espiritismo, acabou a conversa de evolução, do planeta passar de estágio evolutivo. Por quê? Porque o certo é você sofrer. Então os caras estão resgatando assim, que normal no mundo é um modelo em que você vai sofrer, você vai ser explorado, então você tem que aceitar toda exploração, trabalhar feito um escravo, ganhar pouco, passar fome, né? Ser, enfim, tratado como bicho, entendeu? Você viver privações, viver guerras, viver conflitos, porque esse é um planeta de expiações e provas. Voltou a ser de expiações e provas, entendeu? E aí, agora já não é mais interessante você ficar falando, né, para as pessoas de que a tendência é o mundo, o planeta Terra, vir a ser um planeta de regeneração. Porque um planeta de regeneração não tem guerra, um planeta de regeneração não tem exploração, um planeta de regeneração não tem desigualdade social, não tem conflito de classes, não tem luta de classes, não tem nem classes. E aí é complicado, né? Porque que modelo mesmo que fala que esse tipo de coisa é normal, que prega esse tipo de sociedade, esse tipo de mundo? Então, né? E aí a gente vê o problema, né? Já que ainda dentro do espiritismo existe uma tendência, uma vontade, embora tá dando muito certo, né? De colocar, olha, gente, nós somos voluntários aqui para ser a doutrina religiosa dessa classe dominante, gente. Nós somos muito melhores do que o outro ali que vocês estão colocando como seus aliados, viu? E aí a gente percebe que todas essas questões, elas, assim, aonde que o academicismo ele entra nisso tudo? Na verdade, se você pegar o espiritismo hoje em dia e pegar o academicismo, as pesquisas científicas, não entra em lugar nenhum, na verdade, né? É completamente fora.
E assim, não tem jeito. Se e enquanto o movimento espírita não se predispor a vamos ler os autores, os acadêmicos, os pesquisadores novos e vamos tentar ver, fazer algum tipo de reforma, algum tipo de adaptação, algum tipo de empregabilidade com os pensamentos mais recentes que estão de acordo com a evolução acadêmica, esquece essa papo de ciência. Esquece esse papo de ciência. É só papo furado mesmo, só conversa mole. Ah, mas tem gente que fala assim, mas o problema de você absorver, de repente, a filosofia moderna é que os pensadores modernos eles são materialistas, que os sociólogos são materialistas, que, enfim, os psicólogos são materialistas. Meu filho, me diz qual área da ciência moderna, não estou falando contemporânea, moderna, é depois da época do final da Idade Média. Qual área não é materialista? Todos sempre foram materialistas. O espiritismo nasceu no mundo o academicismo era materialista. Então, e na época eles não tentaram, não fizeram um esforço para tentar equiparar. Né? Basta você ver os livros explicando, por exemplo, como que se dá a mediunidade, porque tem livros, muitos livros, não é só livros médios, não, de muitos outros autores, né, espíritas e tudo mais, que tentam explicar como é que funciona mediunidade de cura, mediunidade de efeitos físicos, mediunidade de, enfim, psicografia, psicofonia, enfim, sabe, outras, né, ubiquidade e tudo mais. E assim, tem coisa que, sabe, tá complicado, sabe, porque assim, tá fugindo muito, 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 muito do que a gente poderia ter. E o pior não é nem fugir, o pior é que muitos dos conhecimentos e das evoluções das ciências humanas que não foram para esse lado, mas eles poderiam ser muito bem absorvidos pelo espiritismo, pelo movimento espírita. Não foram absorvidos, não são de conhecimento. E isso poderia ajudar muito, muito, principalmente nos atendimentos, nos tratamentos. Na época que eu era um pouco mais dentro do trabalho mediúnico, eu cheguei a conhecer pessoas que eram, sabe, com formação, por exemplo, como psicólogos e tudo mais. Eu acreditava que a pessoa, você está falando isso porque você não começou a trabalhar mediunicamente. E algumas pessoas viam, quando elas começavam a trabalhar mediunicamente, que tinha uma grande ligação, sabe? Muitas das coisas que elas tinham vistos dentro do meio acadêmico, que dava para explicar, dava para aplicar ali dentro do trabalho espiritual, dentro do trabalho mediúnico, dentro do trabalho de atendimento às pessoas. E assim, qual é o problema de repente você ler, você aprender, você entender muitos desses estudiosos que não são espíritas, não são espiritualistas, e você perceber que tem muito daquilo ali que pode te ajudar para caramba e pode te explicar a você fazer um trabalho, inclusive, melhor, porque tem muita consciência de coisa que, na verdade, você não tem. E aí a gente vê o seguinte, como eu já havia dito anteriormente, eu sou uma pessoa que, quando eu entrei na universidade, eu fiquei de cara e eu aceitei assim a dialética, que é um modo de pensar que é diferente do positivismo. O positivismo ele não aceita o retrocesso, por exemplo. E aí você vê o retrocesso acontecendo e você simplesmente não aceita, você nega. Já a dialética, ela entende a possibilidade de haver um retrocesso e quando existe o retrocesso em qualquer área do conhecimento humano, da sociedade humana. Porque a dialética é uma forma de desenvolvimento que, primeiro, não tem uma linha reta, pode ir para vários lugares, vários povos em várias épocas, com várias condições e realidades diferentes, podem ter desenvolvimentos dos mais variados possíveis, e mesmo assim é desenvolvimento, e mesmo assim é evolução. E assim, para haver essa evolução, ela precisa superar um ciclo de tese e antítese, de uma coisa acontece de um jeito, de um lado, e aí aquilo vai dar um outro caminho, vai ter uma resposta. E até você ver a superação desses conflitos, dessas contradições existentes na sua realidade, você não muda a realidade. E você, só mudando a realidade, só superando essa realidade, que daí você vai conseguir ter um desenvolvimento. E aí a gente vê o seguinte, por que o movimento espírita não faz esse movimento? Qual é o problema?
É falta de vontade, né? É falta de interesse, é falta de interesse, e eu acho que isso pode sepultar definitivamente o espiritismo como algo relevante para a sociedade, não só brasileira, mas no mundo inteiro. Porque no mundo inteiro ela já, né? No Brasil está indo para um caminho. Não adianta você querer ser a doutrina, a religião com o capitalismo tradicional, nem que vai dar suporte para a burguesia, porque a burguesia já tem há 500 anos essa religião. E não é o espiritismo. Antes mesmo do espiritismo existir, já tem essa religião, que, aliás, atende aos interesses da burguesia com perfeição, maravilhosamente. Bem, então a gente precisa entender o seguinte: se nós, como espíritas, e ainda me coloco aqui dentro desse balaio, a gente precisa entender que se a gente quiser ter alguma relevância na sociedade, e se a gente realmente tem que pensar em termos de futuro para a sociedade, para a humanidade, para a ciência, para, enfim, o espiritismo, e antes de mais nada, e acima de tudo, estamos comprometidos com a realidade, com a verdade, a gente tem que, como movimento, parar de ficar insistindo com esses princípios do século XIX. Nós estamos no século XXI. E se nós somos, de repente, uma doutrina que ela realmente tem comprometimento com a ciência, ela precisa ouvir a ciência. Ela precisa absorver a ciência. Ela precisa compreender a ciência. E ciência também, ciência humana. Não adianta vir com esse papo furado de que é materialismo, porque sempre foi materialismo, só que antes desse materialismo havia um esforço para fazer com que ele se encaixasse dentro da doutrina espírita, não é? Ou do movimento espírita, não é? Então, faz a mesma coisa. Agora, mas é difícil. Lógico que é difícil, meu amigo. Se fosse fácil, já estava feito. Agora, a gente sabe que o caminho que institucionalmente e doutrinariamente o espiritismo está tomando, institucionalmente, é um caminho, não é que é um caminho sem volta, é um caminho sem ida. Não tem futuro. Por quê? Porque simplesmente a gente perdeu o bonde da nossa evolução, da evolução da sociedade, pelo menos da sociedade humana. Da sociedade humana não, da sociedade aqui brasileira, da realidade brasileira. A gente está fora. A gente é só mais um elemento para atrapalhar a evolução, o desenvolvimento da sociedade brasileira. E a gente, enquanto a gente, como movimento, não se predispor a ser um movimento que vai ajudar a resolver os problemas que parecem indissolúveis dos conflitos dentro da sociedade brasileira, o espiritismo não vai servir para nada. Esse é o recado para os espíritas de plantão. E é isso aí que a gente tem que falar. Beleza? Esse é o conteúdo desses três vídeos, né, que eu fiz. Espero que isso seja interessante, seja bom, seja gostoso, seja divertido, pelo menos para vocês. Se incomodou você que é espírita, ótimo. Se não incomodou, né, que pena, porque é para incomodar. Se para você que não é espírita isso só encheu o saco, desculpa. E desculpa, de repente, eu não ter feito esses 3 vídeos destinado para você. Se você apenas quer saber como é que é, ou deixa eu espiar como é que é lá dentro, espero que tenha servido para alguma coisa, para vocês verem que nem tudo são flores, nem tudo é perfeitinho, tá? Mas também nem tudo é uma grande uma mentira, tá bom, gente? Assim, da mesma forma, dentro de outras religiões, outras vertentes, nem tudo é mentira. Só que, lógico, tem um lado de mentira. E lógico, né? Tem armação, tem não armação, tem, sabe, uma parcela maior, uma parcela menor de manipulação, de distorção da realidade, todos eles têm, porque, na verdade, a gente precisa ter isso em mente com clareza. As religiões, elas cumprem um papel para a realidade. Aliás, cumprem um papel para a sociedade. E esse papel não é simplesmente a de orientar espiritualmente o povo, mas fortalecer algum grupo que adote essa religião e que tenha os seus interesses, os seus princípios, suas ideias legitimados por uma religiosidade. E assim, spoiler, o espiritismo não está legitimando nenhum grupo da sociedade. Gostaria muito, foi feito para legitimar a burguesia, que já tem a sua religião de estimação, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido.
coloquem aí os seus comentários, manda ver, apenas não xinguem-se entre si. Né? Se todos os meus 10 seguidores quiserem colocar alguma coisa, não sei se vai ter alguém interessado nesse assunto, né? Se vocês quiserem, coloquem, comentem, sugiram, né? Briguem, xinguem. Eu vou deixar xingar, vou deixar, porque isso, na verdade, só mostra, de repente, a maturidade das pessoas. Então, eu não tenho nada que fazer com vocês, né? Cada um por si ali, cada um responde pelas bobagens que fizeram. E se alguma bobagem for uma bobagem que for um crime, então acho que vocês vão ter algum problema, né? Então, só isso, gente, sabe? Se vocês acharem que foi legal, que foi positivo, continuem aqui no canal, me segue, assina aí o canalzinho da gente, badala o sininho, né? Me segue nas redes sociais, veja minhas outras coisas, e eu prometo que os próximos vídeos não vão falar sobre religião, muito menos sobre espiritismo. Mas em um outro momento, de repente, eu posso voltar a esse tema, porque eu tenho aqui algumas coisas para falar, beleza? Mas por enquanto é só. Okay.